Bem-vindo a uma jornada pelo mundo da raposa do Ártico. Vamos explorar sua origem, o habitat selvagem, a caça astuta e as maneiras surpreendentes pelas quais ela cria seus filhotes. Fique com a gente para aprender como esse pequeno sobrevivente encara o frio e o que torna sua vida tão fascinante, do covil à tundra. Do norte dos campos de gelo surgiu uma linhagem feita para o frio. Um corpo compacto reduz a área de superfície, enquanto uma pelagem grossa de 2 camadas prende o ar e mantém o calor bem perto. Caçadores ancestrais enfrentaram os ciclos glaciais ao conservar energia, uma estratégia que essa raposa ainda repete. Curiosidade: ela pode reduzir o metabolismo em frio extremo. A tundra e os campos de gelo formam um palco vasto para um caçador paciente. A vegetação esparsa e o gelo em constante mudança guiam seus movimentos, enquanto tocas escondidas nas encostas ou sob fendas rochosas oferecem abrigo. No inverno, viajar entre mares e costas torna-se essencial para a sobrevivência. Curiosidade: eles percorrem longas distâncias, perseguindo refeições que aparecem apenas por um instante. Imagine um caçador paciente, com um cardápio variado. Ele alterna entre os tipos de presa para equilibrar a energia. Lemmings e aves marinhas são mais comuns em diferentes estações, e se alimentar dos restos de outros predadores ajuda a preencher as lacunas. Curiosidade: os ciclos de presas provocam mudanças súbitas no foco de caça e no território. Apesar de serem caçadores ágeis, eles dividem o Ártico com predadores formidáveis. Lobos e outros moradores maiores do Ártico moldam os territórios, enquanto as mães raposas defendem suas tocas com garra. A atividade humana aumenta a pressão, lembrando a necessidade de tocas intocadas. Curiosidade: irmãos costumam disputar espaço na toca durante as primeiras semanas. A vida que está brotando começa numa toca protegida, onde uma ninhada de filhotes surge após uma gestação longa. A toca é a fortaleza deles contra o frio, e os 2 pais se revezam para aquecer e alimentar os filhotes. Curiosidade: os filhotes recém-nascidos são cegos nas primeiras 2 semanas, e permanecem no ninho para se manterem aquecidos. Dentro da toca, o calor vem do trabalho em equipe. A mãe amamenta enquanto o pai ajuda a vigiar e a trazer comida de volta, às vezes guiando os filhotes para praticar o salto e agarrar a presa. Esse cuidado em conjunto acelera o crescimento e fortalece os laços da família. Fato curioso: ambos os pais participam dos cuidados iniciais, aumentando a sobrevivência dos filhotes. As patas funcionam como botas de inverno, com pelos grossos entre os dedos, que distribuem o peso e minimizam a perda de calor. Essa adaptação mantém o animal em movimento sobre superfícies geladas e evita o congelamento durante longas caminhadas. Curiosidade: os pelos entre os dedos atuam como raquetes de neve naturais, tornando o deslocamento mais eficiente. Quando está descansando, a cauda vira um cobertor portátil, protegendo o rosto e o corpo dos ventos frios. Esse recurso simples, porém essencial, ajuda a conservar energia e mantém a raposa confortável durante as tempestades de neve. Curiosidade: uma cauda bem enrolada funciona como barreira contra o vento e como auxílio de equilíbrio. Camuflagem sazonal é uma verdadeira aula de adaptação. Com a neve do inverno cobrindo o chão, o pelo branco da raposa esconde-a de predadores e presas, e à medida que a neve recua, fica com um tom marrom. Curiosidade: você sabia que a mudança de cor é acionada pela luz do dia e pela temperatura, conforme as estações mudam? Debaixo da neve, o som se propaga de forma diferente, e a raposa usa a audição aguçada para localizar a presa. Ela faz uma pausa, ouve com atenção, e em seguida, se lança com uma precisão surpreendente, muitas vezes capturando pequenos roedores chamados lemmings enterrados sob a neve. Curiosidade: essa habilidade consegue localizar presas escondidas com uma precisão notável. Você sabia que um olfato poderoso aliado à audição afiada pode guiar buscas por terrenos varridos pelo vento e pelo solo congelado? Mesmo após a queda de neve, a raposa consegue localizar cheiros de animais e marcas deixadas por outras criaturas.
Curiosidade: o olfato pode localizar a presa antes mesmo de a visão ser possível. Compacta e eficiente, essa raposa carrega menos massa corporal, mas ainda fica quentinha graças à pelagem densa e aos bolsões de ar. Nos invernos mais magros, os indivíduos podem perder algum peso para esticar suas reservas, um testemunho de eficiência energética. Curiosidade: o peso corporal pode oscilar com anos magros e de fartura para as presas. Filhotes enfrentam perigos de predadores de topo quando se afastam da toca segura. Os locais das tocas são escolhidos com cuidado para evitar patrulhas de ursos, e os adultos mais velhos aprendem a evitar zonas de alto risco. Curiosidade: adultos experientes usam rotas que minimizam os encontros com ursos polares. À medida que as populações de lemingues aumentam, a caça fica mais fácil e as ninhadas podem crescer. Mais tarde, quando a presa fica escassa, os instintos de sobrevivência entram em ação, e a conservação da energia torna-se essencial. Fato curioso: os ciclos populacionais de um pequeno roedor reverberam pelas árvores genealógicas dos predadores. A reprodução acompanha os ciclos sazonais de fartura, para que os filhotes comecem a vida justamente quando as presas ficam mais abundantes. Os pais cooperam ao longo de semanas, e até de estações, reutilizando tocas familiares para futuras ninhadas. Curiosidade: muitas famílias reutilizam tocas passando o conhecimento de geração em geração. Dos filhotes recém-nascidos cegos aos caçadores curiosos, eles se desenvolvem rapidamente. Eles aprendem a espreitar e dar o bote por meio de brincadeiras imitativas, sob o olhar atento dos pais. O desmame marca a transição para refeições de verdade e uma independência cada vez maior. Curiosidade: as primeiras caçadas de prática começam como treino, não como refeição. Embora costumem ser solitárias, essas raposas mantêm laços sociais que ajudam na reprodução e na defesa do covil. Elas se comunicam com latidos, iips e choramingos, marcando trilhas para guiar os parentes pela paisagem áspera. Curiosidade: a sinalização vocal fortalece os laços e afasta intrusos. O território é marcado por trilhas olfativas cuidadosas que dizem aos rivais quem manda em determinado espaço. Esses sinais viajam pelo vento, afastando os outros e tornando a busca por alimento mais eficiente dentro de uma área conhecida. Curiosidade: as marcas de cheiro permanecem legíveis no ar frio por longos períodos. A comunicação é um verdadeiro arsenal de sons. Um latido pode sinalizar perigo, um berro estridente pode alertar a família, e tons mais suaves ajudam a coordenar as caçadas. A paisagem sonora de uma toca se torna uma linguagem de sobrevivência. Curiosidade: mesmo com o tamanho deles, eles têm repertórios vocais surpreendentemente expressivos. A pelagem é uma verdadeira aula de isolamento. Os pelos externos repelem a água e prendem o ar, enquanto o subpelo espesso cria uma camada interna bem quentinha. Mesmo em tempestades fortes, ela fica seca e aquecida. Curiosidade: as fibras ocas do pelo são excelentes isolantes e ajudam a conservar o calor do corpo. Viver no Ártico é difícil, mas a perseverança compensa. A maioria das raposas vive apenas alguns invernos, mas algumas sortudas atingem idades mais avançadas em zonas com poucos predadores. Elas regulam o passo para acompanhar a duração do dia e a disponibilidade de presas. Curiosidade: gerenciar a energia as ajuda a suportar longas noites polares. Olá! Mudanças climáticas estão redesenhando a teia alimentar do Ártico, forçando as raposas a diversificar a dieta e a ajustar seus territórios. Elas demonstram uma flexibilidade notável, movendo-se para novas áreas à medida que as plataformas de gelo vão encolhendo. Curiosidade: estratégias de busca por alimento adaptativas ajudam-nas a lidar com um clima que muda rapidamente. Neste ecossistema, ele patrulha vastos territórios, controlando o número de roedores e limpando os restos. Seu papel como caçador e necrófago sustenta a saúde das comunidades de plantas e animais em todo o Ártico. Curiosidade: ao influenciar a disponibilidade de presas, ele ajuda a manter o equilíbrio ecológico.
Quando o inverno aperta com força, nadar ou atravessar o gelo pode conectar áreas distantes de alimento ou de parceiros de reprodução. A habilidade de navegar na água e no gelo aumenta as chances de encontrar alimento e de conseguir locais seguros para a reprodução. Curiosidade: de vez em quando, atravessar o mar ajuda a manter a conectividade entre as populações. Quando o frio fica extremo, a raposa reduz a atividade e se enrola em recantos protegidos para economizar energia. Essa paciência silenciosa a mantém pronta para a próxima caçada, quando a presa reaparece. Fato curioso: descansar em solo morno ou na neve reduz bastante a perda de calor. Ao mover-se suavemente pela neve, você ganha furtividade e eficiência. Um perfil baixo, passos silenciosos e uma passada flexível mantém tanto o predador quanto a presa adivinhando, especialmente ao caçar em montes de neve. Curiosidade: a passada gradual da raposa minimiza o som e as vibrações, ajudando no sucesso. As trocas de pelos sazonais renovam a pelagem, alinhando-se com a luz e a temperatura que vão mudando ao longo das estações. Esse ciclo mantém o isolamento térmico forte, e as mudanças de cor revelam a paisagem ao longo das estações. Curiosidade: algumas raposas passam por várias trocas de pelo em um único ano, em climas variáveis. Zonas de conservação protegem locais de toca e áreas seguras para a busca por alimento, ajudando as populações a enfrentarem mudanças climáticas e pressões humanas. A conscientização pública apoia a pesquisa e a resiliência dessa espécie ártica. Curiosidade: habitats protegidos ajudam a garantir a sobrevivência saudável dos filhotes e a diversidade genética. Ao encerrarmos, este pequeno sobrevivente revela um verdadeiro arsenal de estratégias de sobrevivência no Ártico. Pelagem densa, busca por alimentos sagaz e comportamentos adaptativos permitem que ele suporte o frio, defenda o covil e crie os filhotes num mundo de gelo e vento. Curiosidade: essa combinação de traços está entre as mais robustas entre os mamíferos do Ártico. Obrigado por se juntar a esta exploração pelo Ártico. Conhecemos as origens da raposa do Ártico, seu habitat natural, seus predadores e a história de seu nascimento, e aprendemos como ela consegue prosperar. Mantenha-se curioso, e lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para mais jornadas incríveis pela vida selvagem.